Três breves lições acerca de Levítico capítulo 8 e a consagração sacerdotal. Quando lemos capítulo 8 do livro de Levítico, acerca da consagração ou separação sacerdotal, há muitos pontos ali, mas eu quero destacar três pontos que para mim são importantes e remetem muito acerca da nossa vida cristã atual. O primeiro ponto é que os sacerdotes, ou Arão e seus filhos, eles estariam diante de toda a congregação. Todo o povo sabia quem era Arão e quem era sacerdote, e isso era importante para a execução do serviço. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que ministério é serviço. Ministério é servir, não é status, não é fama, é dedicação. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz que esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou se alguém almeja o episcopado, em outras versões, excelente obra deseja, em outra tradução diz, deseja uma tarefa honrosa. E obra, tarefa, trabalho, é isso que remete o texto bíblico. Então, o primeiro ponto é entender que ministério é serviço. Não tem ou não existe ministro, agente secreto, ninguém sabe quem ele é. Ou não existe ministro que queira fama, ele está ali diante do povo para servir, e somente isso. O segundo ponto versículo 6 diz que Arão e seus filhos, eles foram lavados. Antes de receber vestes, eles foram lavados. E Paulo vai falar em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 9 ao 11, dizendo o seguinte: não sabeis que os injustos não haverão de herdar o reino de Deus? E ele fala sobre várias coisas. Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, bêbados, avarentos, né, herdarão o reino de Deus. Roubadores não vão herdar o reino de Deus. No versículo 11 ele vai dizer, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, é extremamente importante de fato sermos lavados por Deus, sermos justificados e santificados pelo Senhor. Arão e seus filhos foram lavados, porque ser separado é extremamente importante para a execução plena do ministério. Não há nada que deva nos impedir de executar a vontade de Deus. Há um outro exemplo bastante claro no texto bíblico, quando nós olhamos Isaías capítulo 6. Né? Isaías, ele tem aquela visão do trono de Deus e ele olha para dentro de si e ele fala, é que eu vou perecer. Né? Os meus olhos viram o rei, mas eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, havia algo em Isaías que poderia ser um peso ao seu ministério. E o texto diz que um anjo, um serafim ali com uma brasa, toca nos lábios dele e diz, a sua iniquidade foi tirada. Ou seja, aquilo que poderia impedir você de executar o serviço, agora foi tirado. E o terceiro ponto eles foram vestidos e ungidos. Quando nós falamos que outrora nós cometíamos erros, outrora nós falhamos, nós fomos lavados. E agora nós temos direito ou a necessidade de fato vestir novas vestes. Colossenses 3:10, Paulo vai dizer, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quando nós pensamos em ministério, nós pensamos automaticamente, de fato, em viver uma nova vida em Cristo. Não tem como separar as coisas.
Para executar de maneira plena a vontade de Deus em nossas vidas, é necessário se vestir do novo segundo a imagem daquele que o criou. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Nós tínhamos uma necessidade no Antigo Testamento de haver o óleo sendo derramado sobre os sacerdotes. Hoje, essa unção que representa, obviamente, o Espírito Santo, ela vem de fato de Deus. Não existe unção, não existe capacitação, não existe renovação, não existe chamado que não venha de Deus. Quando nós atendemos ao chamado, nós temos que entender que o chamado vem de Deus. O homem, ele somente é uma ponte, ele é somente um instrumento de reconhecimento, mas a capacitação, o chamado, a separação, ela vem de Deus. E isso deve ser muito claro na vida de todos nós. Quando vamos executar algo, devemos entender que quem nos chamou e que nos capacita é o Senhor. Então, são esses 3 pontos que eu quero destacar acerca de Levítico, capítulo 8, né? Que a ministério é serviço. É necessário ser lavado, ter novas vestes e ser ungido ou capacitado por Deus. Que Deus te abençoe.